Boa tarde, pessoas, juventude. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico aqui de Segurança do Trabalho do campus Natal Central, e meu nome é Ricardo Machado. Essa é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros, né? Em especial aqui é o sinistro de incêndio. Existem outros sinistros, né? E hoje a nossa primeira aula síncrona, né? Nossa primeira aula ao vivo, que eu estou gravando também para quem desejar depois assistir, rever, né? Ou assistir aí, quem não pôde participar agora, poder assistir, né? Em outro momento a gente vai estar colocando aí na plataforma do Google Sala de Aula, ali na nossa sala virtual do Google Sala de Aula. Tá? Então já estou vendo aqui que temos alguns participantes, ainda não está a turma toda, né? Estamos aqui com uns 8 ou 10 participantes, 3, 6, 8 participantes nesse primeiro minuto aí, nesses primeiros 2 minutos, tá? Chegou agora a Cleide também. Então, à medida que a gente for chegando aí, vamos, por favor, preenchendo aí o formulário de frequência que está aí no chat, tá? Tá, pessoal, então vamos, primeiro momento aqui, vamos falar um pouquinho da disciplina, da geral da disciplina, né? E fazer aqui os nossos combinados, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Então, explicar para vocês que essa disciplina, ela aborda a prevenção de incêndio, claro, mas também a gente vai ter foco no projeto dos sistemas preventivos, tá? Além disso, a gente também estuda aqui a composição do... Ah, Cleide, bota o teu nome aqui no formulário que está aí no chat. A composição e o equacionamento da brigada de incêndio, tá? E também o plano de emergência de incêndio. Então, tudo isso a gente vai estar vendo aqui ao longo dessas 10 semanas aqui da nossa disciplina, tá? O que a participação é aberta, claro, né? Vocês podem abrir o microfone aí, abrir a câmera se desejar, não precisa usar a câmera também se não quiser. Ou você pode ir perguntando também aqui no chat, eu estou de olho aqui no chat e apresentando aqui os conteúdos, tá? Como é que vai ser o nosso método aqui de avaliação de vocês, tá? A gente vai ter 10 semanas e ao longo de cada semana aí a gente vai postar as tarefas da semana, tá? A gente tem que fazer 8 horas aula por semana para completar as 80, né? As 80 horas dessa disciplina, que é o que prevê o nosso plano de curso. Tá? E então a gente vai ter ali 3 tarefas assíncronas, né? E essas tarefas normalmente têm uma aulinha gravada sobre aquele conteúdo, ou alguma norma, algum texto, algum outro vídeo para vocês assistirem, e aí cada aula assíncrona dessa tem uma tarefa. Tá? Então, vocês respondendo a tarefa, eu já marco aqui as 2 frequências, as 2 presenças referentes a essa atividade, né? E as outras 2, para completar 8, né, como são 3 aulas assíncronas e uma aula síncrona, as outras 2 frequências é esse formulário aqui de hoje, aqui da aula ao vivo, né? Essa aula ao vivo. De qualquer maneira, se algum de vocês não puder assistir essa aula no horário aqui, você pode rever ela lá no Google Sala de Aula, que eu vou postar lá o link, tá? Vou colocar no YouTube e posto lá o link. E também, se alguém precisar assistir a aula à noite, você me avise aí depois, mande aí no WhatsApp aí, que eu mando o link da turma da noite, tá? Mesma coisa, pode ter algum colega da noite assistindo a aula aqui com vocês nesse horário, tá? Aí no formulário de frequência, vocês marcam aí se vocês são do vespertino ou do noturno. Já notaram esse meu sotaque alienígena, né? Eu sou lá de Santa Catarina, tá? De Florianópolis. Sou da beira da praia, então sou descendente aí de açorianos, por isso eu falo no X33, por exemplo, né? Mas na minha terra lá a gente tem 4 sotaques, tá? Tem o sotaque do norte de Santa Catarina, que é assim, uma vez mais alemão, o pessoal fala meio errado, assim. E do sul de Santa Catarina o pessoal fala meio chiado, assim, porque tem influência de italiano, né? E também o último sotaque, além do litoral, que é o meu, é o sotaque da serra, né? E a gente tem muita influência gaúcha, então é gaúcha, né? Na serra. Né? Então lá o pessoal fala assim, Brasil 33. Então 4 sotaques aí, o meu é do litoral. Tá? Então se vocês não entenderem alguma coisa, alguma expressão, falem aí, né? Peça para repetir, se eu falar muito rápido. Eu já estou aqui há 15 anos aqui
em Natal, mas a gente não perde o sotaque, né? O ouvido a gente até acostuma, eu até penso que falo igualzinho a vocês, e não sinto mais o sotaque de vocês, né? Mas, só que não, né? A gente não perde o sotaque, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estão me ouvindo bem? Diga aí no chat. Ou pode abrir o microfone e falar também, para ver se eu consigo ouvir vocês. Tá Dê um dando sinal de vida, pra... por favor. Aê, show de bola, Vinícius já falou. Muito bem, estamos transmitindo para o mundo aqui, tá? Então, tem pessoas nos assistindo aí em todas as regiões que tiverem acesso ao meu canal do YouTube. Estou aqui no meu estúdio Black Studios, com dublação Herbert Richards, né? Dublação Guanabara, como tinha aqueles filmes da Sessão da Tarde. Então, a gente vai estar tratando, quem chegou atrasado, né? Vamos estar tratando do sinistro de incêndio, a parte de prevenção, de combate, e também os planos de emergência e a equacionamento e treinamento da brigada de incêndio, tá? Então, deixa eu abrir aqui para motivar a nossa aula. Na pedagogia, a gente estuda uma fase inicial da aula aqui, chamada sensibilização e mobilização. É aquele momento onde você mostra para o estudante alguma coisa que motive ele a ouvir o professor, né? Então, vamos ver aí os grandes incêndios do Brasil. Primeiro. Lá. Ok, abriu aí para vocês a telinha do slide. Abriu sim. Abriu, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor aqui na tela. Tirar a faixinha preta. Ok, o fogo, gente, é uma coisa temida, né, pelo ser humano desde o início aí, né? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp que está apitando aqui para não perturbar a nossa aula. O ser humano tem medo do fogo, tá? E até hoje a gente tem medo do fogo. Inclusive o bombeiro não perde o medo, né? A gente diz que se você perder o medo, você é um propenso acidentado, né? Então é bom a gente não ter o medo no sentido de pânico, mas ter o respeito, saber que o fogo tem muita energia e ele pode, claro, me afetar. Mas o fogo traz bons benefícios do ser humano, né? O ser humano demorou alguns milhares de anos para conseguir dominar o fogo. Ele começou já a usar o fogo natural, por exemplo, aí nos incêndios florestais, né? Capturando lá aqueles animais que morreram queimados lá para se alimentar, né? E, e começou a transportar esse fogo, pegar lá uma madeira que estava em brasa e poder levar ele para um outro lugar, né? E isso era importante porque no início o ser humano era nômade. Então, à medida que a gente foi lá no período paleolítico se fixando, né, quando a gente conseguiu dominar a agricultura e a pecuária, o ser humano já não precisou mais ser nômade, né? E por que ele era nômade? Por condições climáticas e também por condições de alimentos, né, de caça, de pesca, né? E à medida que ele desenvolveu a agricultura e a pecuária, ele começou a se fixar. Nesse mesmo período, ele já tinha dominado como fazer o fogo. O problema do fogo é que se ele fugir do controle, pode nos matar, né? Pode matar, queimar a nossa plantação, matar os nossos animais, matar os nossos filhos. Mas ele é um grande benefício. Imagine que com fogo você consegue prover luz de noite, você tem calor, você consegue espantar insetos, você consegue esterilizar água, você consegue queimar cerâmica para poder fazer um utensílio ali, um recipiente, você consegue espantar insetos com a fumaça, você consegue fabricar armas, né? Consegue envergar madeira, você consegue queimar a ponta da madeira para fazer uma ponta de lança, você consegue também jogar esse fogo no seu inimigo lá para um combate, né? Então ele tem, claro, o domínio do fogo foi um grande avanço aí para o ser humano, foi uma tecnologia, né, muito interessante. O Antônio está dizendo ali dos alimentos, né, também cozinhar os alimentos. Então, à medida que a gente consegue esterilizar a água, cozinhar os alimentos, melhorou muito a nossa vida, né? Diminuiu aí a verminose, diminuiu a intoxicação alimentar, facilitou a nossa digestão, né? E também facilita o armazenamento de alimentos, que uma grande invenção também foi você defumar a carne, né? Você enfumaçar a carne ali,
para ela poder durar mais tempo sem apodrecer. Então, imagina, você matava lá um animal de maior porte, você não conseguia comer ele todo antes de ele apodrecer, então você podendo defumar a carne e também defumar o couro lá, a lona, o couro mesmo, né, a pele ali do animal, você pode usar isso para fazer uma tenda, para poder fazer uma vestimenta, né? O problema é quando ele foge do controle, né, esse caso aqui dos incêndios. Então, o primeiro incêndio que eu trouxe aqui para vocês é uma foto em preto e branco, né, em 1961, lá em Niterói. Niterói, nessa época, aqui já não era mais a capital do Brasil, tá? Em 1960. Eu acho que está bem na transição aqui, né? Acho que foi em 1960 ou 61 que mudou para Brasília, né? Mas a capital do Brasil, a gente dizia que era o Rio de Janeiro, mas não, o Distrito Federal era no estado do Rio de Janeiro, mas no município de Niterói, né? E nesse tempo aí houve a chegada do Grande Circo norte-americano, e esse circo, todo mundo no circo, não sei se vocês já observaram, né? Todo mundo no circo ajuda em outras tarefas. Então o palhaço lá vende coisas no intervalo, os malabaristas lá trabalham na portaria, na recepção, vende pipoca, e também ajudam na montagem, só que eles têm que contratar mão de obra local também, porque é muito grande aí a estrutura, né? E nesse tempo ainda a gente não tinha nenhum tratamento da lona do circo contra a chama, né? Contra a propagação de chama. Hoje a gente já tem, né? O aditivo anti-chama, então fica muito mais seguro uma lona de circo. Né? E aí um desses funcionários temporários aí foi demitido durante a montagem do circo, e ele foi embora jurando vingança. E aí, no fim de semana que ia ser aberto os trabalhos do circo, lá o primeiro domingo, né, que ia abrir o primeiro espetáculo do circo, ele juntou os amigos lá, comprou gasolina e resolveu tocar fogo no circo. E é daí que vem essa expressão do circo pegar fogo, né, que a gente usa assim, a fulaninha quer ver o circo pegar fogo. Né? Então ele foi lá e jogou gasolina na lona ao redor da lona do circo e ateou fogo, né? E aí morreram 500 pessoas, né? Essa cena deplorável aqui, pessoas morreram intoxicadas pela fumaça, pisoteadas também, queimadas pelos pedaços de lona que iam caindo, mas principalmente intoxicada pela fumaça. Você vê esse menino aqui, ó, não está carbonizado, mas ele morreu intoxicado pela fumaça. A gente vai estudar isso ainda durante a nossa disciplina. Né? E isso foi uma comoção nacional, né? Se fala muito até hoje. Né? E aqui no ano em que o professor Ricardo Machado nasceu, meu ano de nascimento foi muito importante, aí, por exemplo, também se criou o SESMIT, nesse ano, 1972. Além do meu nascimento, tivemos também o incêndio no edifício Andraus, que morreram 16 pessoas, e também a criação do SESMIT, aí, né? Então, esse incêndio foi o primeiro grande incêndio vertical aqui do Brasil. São Paulo, vocês sabem que é a capital de negócios do Brasil, né? Desde da época do café, né? E apesar do Rio de Janeiro ter sido a capital do Brasil, e até hoje é a capital cultural do Brasil, São Paulo sempre foi a capital de negócios, né? Pronto, esse foi o primeiro maior desastre vertical, né? E aí esse incêndio, ele acabou exigindo que as autoridades pensassem num plano diretor, né, um código de construção, que obrigasse quem fosse construir um edifício a já fazer ele de acordo com normas que evitasse a propagação do incêndio, que facilitasse o abandono. Né? Infelizmente, não deu tempo desse código ser promulgado, ó, esse aqui é do Andraus também, ó. 2 anos depois do Andraus, tem esse filme aqui, esse vídeo, esse incêndio do Joelma, né? Tem até um filme chamado Joelma, 14º Andar. Tal. E se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver um videozinho aí narrado por aquele narrador da época da ditadura, né? 1974 aqui. Se eu não me engano, era o general Ernesto Geisel, que estava no poder aqui. Não, foi antes do Geisel, eu acho. Mas o narrador da ditadura era o mesmo, ele dizia, os soldados do fogo, vejam esse casal, descendo andar por andar, na tentativa desesperada de salvar a sua vida. Então mostra o casal descendo, escalando ali as lajes, né? O casal jogando, uma pessoa jogando a outra para a laje de baixo, tal. Muitas pessoas pulando, né? O padre abençoando lá os cadáveres. São 187 mortos, essa cena aqui. Ó, as pessoas pulando no desespero, né?
Tem uma cena também do helicóptero tentando resgatar as pessoas, mas tinha muita fumaça lá em cima, no topo. Muita gente fugiu para o topo do prédio, né? E a cena aqui dos cadáveres empilhados. Notem aí, é uma cena muito chocante, né? Mas as pessoas não estão carbonizadas aí, tá? Elas não morreram queimadas, morreram intoxicadas pela fumaça. Teve gente que morreu queimada também, claro. Mas grande parte, gente, morre intoxicado pela fumaça. Ó, aqui tem aquela cena, tem esse filminho aí. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse link para vocês aí do YouTube. Agora eu não consigo mandar aqui, deixa eu ver. Não consigo mandar, mas depois eu mando para vocês no WhatsApp, hein? Tá, desse casal aí descendo, tal, ali. Aqui não é um casal, são dois homens, mas tem uma cena de um casal também escalando ali, tentando descer. Tá, então, e aí isso deu mais força ainda para ser feito o Código de Construção de São Paulo, que é a base dos códigos de incêndio do Brasil todo, né? Aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, vocês observarem, ele é uma cópia do Código de São Paulo, adaptado para a nossa realidade, né? Em 1970, a gente não tinha grandes edifícios aqui em Natal, 1980, começo de 1980, né? Mas hoje a gente já tem uma realidade. São Paulo ainda é onde tem os maiores edifícios, né? Apesar do maior ser lá em Santa Catarina, né? Dizem que é do, dos investidores ali da Havan, não sei o que lá em Camboriú, né? Diz que é a nova Dubai lá do Brasil, Balneário Camboriú, parece que o edifício mais alto é lá. E o segundo mais alto é aqui em Natal, aqui na descida para Ribeira, tem um grande edifício ali. Tá? Tivemos também em 1976, aqui as lojas Renner, grande incêndio, e loja de departamentos também é muito problemática, ela tem muito fogo classe A, né, muito tecido, muito plástico, e a construção desses prédios também, nesses anos, aí, as divisórias internas eram de madeira, a gente tinha problema com uma fiação elétrica, como ainda tem hoje, hein, sobrecarga elétrica. Então, aqui 41 mortos, aqui tem uma cena do bombeiro tentando resfriar ali, e a quantidade de fumaça que gera. Ó, aqui a cena do bombeiro mandando água, tentando resgatar alguém aqui nesse andar. E mais recente, agora em 2013, não tão recente ainda, né? Já vai fazer 9 anos agora, fez 9 anos. A Boate Kiss. Então, foi muito comovente também, porque morreram jovens, né? Jovens universitários, aí da idade de vocês. E aqui o caso, tem até um vídeo bem interessante ali do Fantástico, aí, da Rede Globo, que fez uma maquete em tamanho natural, e entrevistou as pessoas que tiveram lá no incêndio, trouxe lá um especialista em incêndio também, um engenheiro de segurança lá. E tem esse vídeo também, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês aí no WhatsApp, né? Então, o que acontece aqui numa boate? Uma boate, claro que ele é um ponto de encontro. Se não tiver fila numa boate, é porque é um local ruim, né? A gente diz que as pessoas gostam de fila, né? Mas quem vai para uma boate quer ver gente, né? Quem quer só dançar, liga um som em casa, né? Então, assim, você quer ver gente, quer se relacionar, quer curtir e tal, né? Agora, as boates têm um problema porque se elas forem instaladas em locais distantes do centro urbano, você não tem um movimento regular, né? A gente consegue fazer coisas distantes do centro urbano, como uma vaquejada e tal, e ter um grande movimento, mas é uma coisa mais eventual, né? Se você quer uma coisa rotineira, que é a boate aí todo fim de semana, né? Você acaba fazendo no centro urbano. Eu tenho um problema de legislação ambiental, que é o controle do ruído. Então, para evitar o ruído, a briga de vizinho, porque o vizinho te denuncia e você vem o fiscal lá da prefeitura e pode fechar sua boate por ruído, né? A gente constrói as boates, a gente, eu digo, os investidores, né? Sem janelas, né? E você faz a ventilação artificial aí com ar-condicionado, né? E, de fato, aí, como está dizendo o Matheus aqui no chat, né, muita gente morreu pela fumaça, né? E normalmente se faz uma parede dupla sem janela, tá? Entre essas paredes duplas a gente ainda põe um revestimento de manta, com manta de lã de vidro para abafar ruído. Vocês devem ter estudado aí com o professor Pedro, né, essa questão aí do ruído. E eu tenho outro problema do ruído, que além de perturbar o meu vizinho, eu tenho que ter uma qualidade de som ali dentro da boate, né? Você não quer ouvir um som como se estivesse dentro do banheiro, né, com reverberação. Então se usa espuma acústica. Outro fato também, que as boates mais modernas, elas têm ambientes diferenciados. No caso aí da Boate 15 é assim, você tem lá uma música regional, né, num ambiente, e você tem uma música techno, né, num outro ambiente.
E tem um outro ambiente que você não quer ruído, não quer som, porque é para onde as pessoas vão conversar, por exemplo, perto do bar, ali, perto do... Então, você, para evitar esse eco e para bloquear que o som saia de um ambiente para o outro, a gente reveste o teto, normalmente o teto e algumas paredes, com uma espuma acústica. E lá, no caso da Boate Kiss, a espuma que utilizaram não era uma espuma acústica, era uma espuma comum. Qual é a diferença? Além de não atenuar o ruído de maneira adequada, ela não é a prova de fogo, né? Então, pegando fogo, ela gera lá uma fumaça tóxica, foi o que aconteceu na Boate Kiss. Somado a isso, o artista lá usou um artefato pirotécnico lá e conseguiu atear fogo no teto do palco, né? E esse fogo se propagou por cima do forro, e então a fumaça dominou ali, você não conseguia mais sair. Muita gente fugiu para o banheiro, nas trevas, procure a luz, né? E morreu no banheiro, na esperança que no banheiro não tem nada que queima. Morreu intoxicado numa câmara de gás, né? Outros morreram pisoteados, e muitos intoxicados mesmo pela fumaça, tá? A gente vai estudar sobre a fumaça e tal, mas só para sensibilizar vocês essas cenas, né? Ó, o bombeiro entrando, vejam que as pessoas ali não estão carbonizadas. Tá? O que o bombeiro deu um depoimento lá dizendo que o que mais impressionou ele é ver os celulares no chão acendendo e você olhava assim, mãe chamando, né? Um monte de celular na mão das pessoas no chão e as pessoas mortas ali, jovens, né? E impressionou. Esse outro incêndio aqui foi um prédio abandonado aí da Polícia Federal, lá em São Paulo, um prédio de estrutura metálica, tá? E esse prédio foi invadido, né, por moradores sem teto, né? E muitos e foram adaptados com divisórias com Eucatex, lá com compensado de obra, e foi feita instalação elétrica improvisada, tal, de maneira que quando ele pegou fogo, ele chegou a implodir sozinho, só com o calor do fogo, colapsou aqui a estrutura metálica do prédio e ele implodiu. Tem um vídeo também aqui desse momento, assim, onde ele vem abaixo. Então morreram ali 44 desaparecidos, tá? Não conseguiu nem identificar os cadáveres ali para registrar as mortes, mas tem 44 desaparecidos, de acordo com os registros lá do pessoal que faz o censo, né, o cadastro de moradores. Aqui o Antônio está dizendo que em quantidade de mortes, né, a tragédia da Boate Kiss deixou a marca em muitas famílias, né? A gente viu essa semana, acho que passada, agora, começo do ano, né, ou foi final de dezembro, se não me engano, o julgamento lá, né, que condenou as pessoas lá, os investidores lá dessa boate, também envolveu os bombeiros, né, a análise de projeto do bombeiro, porque existia lá uma autorização que foi feita de uma maneira não muito regular aí, para a ocupação, o uso, né, dessa instalação, e essas pessoas foram condenadas à prisão, e houve ali um habeas corpus e tal, mas de qualquer forma houve, né, já um julgamento. Tá? E mais recente aqui, 2019, pouco antes da pandemia, o centro de treinamento do Flamengo, tá? Eu não sou flamenguista, apesar de eu estar com essa camisa vermelha da prevenção de incêndio, com esse fundo preto aqui, mas eu não torço para o Flamengo, não. Se alguém quiser saber, o meu time é o Figueirense, né? Aqui no Rio Grande do Norte só tem dois torcedores do Figueirense, eu e o pedagogo lá de Macau, porque eu obriguei ele a torcer para o Figueirense, porque era meu amigo. E, de qualquer forma, aqui, o que ocorre aqui nesse centro de treinamento do Flamengo? Se instalou um telhado, né, e sob o telhado se alojou os meninos, era do sub-18, né, o sub-15, acho, né, até acho, se eu não me engano, até 15 anos, 16, não sei, juvenis, pronto, obrigado, Vinícius, me ajudou aí. E nesses containers a gente usa container para obra, né, para fazer escritório, fazer refeitório, na área do petróleo se usa também, para alojamento também. O meu irmão, inclusive, tem uma casa de campo que é um container. Diz que se ele enjoar, ele bota em cima do caminhão, leva para outro ambiente, né? Então, é possível você usar um container. Agora, quando você instala vários desses, você tem que ter uma instalação elétrica adequada e você tem que fazer também o projeto de incêndio, né? Aqui o Antônio está dizendo que é flamenguista, apaixonado. O Flamengo, eu acho que é o time, Antônio, me ajuda aí, acho que é o time que tem a maior torcida, né? Do Brasil, não sei, o Matheus está dizendo que isso é muito triste e tal. Você torcer para o Flamengo, tá vendo? Já criou uma guerra aí ideológica.
Não vamos adentrar aqui. Já me perguntaram também se eu torço para o ABC ou para o América. Eu digo que nesse caso eu não tomo partido, porque senão eu fico inimigo da metade da população, né? Então, lá o Vinícius está dizendo que é a maior torcida do Rio, né? Flamengo e tal, né? Então, de qualquer forma, lastimável aqui você ter mortes, né? Num local onde você deveria estar seguro, né? E como você é um centro de treinamento. Imagina quantos milhões, né? Vocês dois aí, o Vinícius e o Matheus aí, que eu já vi que gostam de futebol. Imagina quantos milhões pode render a negociação de um jogador de futebol desse revelado aí no juvenil, né? Então, assim, será que isso não pede um investimento? Porque para surgir um Neymar, você tem que treinar 1 milhão de meninos. Né? Bota lá os meninos lá desde o infantil, não sei o que lá, tá, aí aparece um Neymar, aparece aí um Juninho Baiano, aparece aí, ah, como é o nome daquele carinha do Figueirense que foi para a seleção ali, oh, esqueci até o nome dele, mas tem um do Figueirense aí que foi para a seleção brasileira, né? Para surgir um Ronaldinho, um Ronaldão. Então, claro, mas tem que existir um investimento, né? Então você manda o seu filho lá para morar num alojamento, treinar ali num clube importante, né? E aí o menino morre, imagina, né? Então está dizendo aqui o Vinícius será ambição junto com negligência, né? É, é isso, né? Deixa eu parar essa apresentação aqui e vamos abrir agora que vocês viram toda essa desgraça, né? Vamos ver a teoria do fogo aqui, os fundamentos, não vou chamar de teoria, vou chamar de fundamentos do fogo, porque se chamar de teoria, algum de vocês aí pode dizer, teoria é uma coisa, professor, na prática a teoria é outra. Teoria é utopia, né? É, não, tá? Se você tiver fundamento, você pratica melhor. E para quem gosta de futebol, temos mulheres aqui que também, muitas gostam de futebol, né? Elas gostam, às vezes, para se livrar do namorado na quarta-feira, que ele vai jogar futebol, elas ficam longe dele, né? Mas muitas podem jogar de futebol, algumas jogam futebol também muito bem. A maior jogadora de futebol do mundo, inclusive, é brasileira, né? A Marta. E olha só, o Pelé foi um jogador de futebol que aprendeu na prática. Ele jogava com a bola de meia, não sei se vocês sabem o que é uma bola de meia, você enfia uma meia dentro da outra, vai dando, torcendo e girando ela e vai fazendo uma bolinha, né? E depois ele jogou no Juvenil do Santos, né? E teve umas passagens aí, principalmente lá pelo Santos. E bem diferente do Zico, que é outro, já quem é flamenguista já lembra do Zico, né? O Zico foi revelado nas categorias de base do Flamengo, chamava-se ele de Galinho de Quintino, né? Que ele é do bairro lá, Quintino. E o irmão do Zico também era um bom jogador de futebol. Só que o Zico foi treinado no fundamento. O Zico passava, depois do treino, ele ficava ainda mais 1 hora cobrando falta lá, treinando falta, por isso que era um grande lançador, um grande cobrador de falta. Ele era muito bom, além de finalização, ele era muito bom nos fundamentos, né? Então, será que a teoria é melhor do que a prática? A prática é bom, teoria também é bom. Agora, sim, a teoria fundamentada, né, vai te ajudar a praticar melhor. Né? Aqui a Fernanda está dizendo, inclusive, professor, estava precisando de algum material sobre segurança em containers. Se pudesse ajudar, vamos ver, depois a gente vê, Fernanda, se eu não tenho nada, me lembro aqui que eu tenho nada pronto, assim, não? Mas podemos dar uma pesquisada. Tá? Então, veja, práticas sem fundamento é possível realizar, né? Mas é muito melhor se a gente tiver bem fundamentado. Então, vamos ver aqui os fundamentos do fogo, para a gente começar a ser um bom projetista de incêndio, né? Então, agora vocês já estão meio sensibilizados aí. Acredito que quando vocês entrarem em um shopping, já com esse conhecimento aí dos grandes incêndios, vocês entrarem num circo, num shopping, numa boate, vocês vão querer saber por onde é que sai, se tem luz de emergência, cadê o extintor de incêndio, e vocês ainda não estudaram nada disso, né? Só viram aqui os incêndios, né? Talvez viram um pouquinho lá na disciplina com a professora Daniele, né? Um pouquinho da teoria do fogo já estão um pouco sensibilizados, né? Só que agora a gente tem que ter essa sensibilidade para resolver o problema. Tá? É um treinamento, não é só um treinamento de brigadista de incêndio ou de prevencionista. Aqui você vai ter uma capacitação de projetista. Você realmente equacionar os meios de contenção, de abandono, de alarme, de contenção de pânico, né, que a gente vai estar vendo nessa disciplina. Então, deixa eu compartilhar outro slide aqui, que é o fundamento do fogo. Deixa eu abrir aqui uma janela. Lá.
Alguém me diz aí quando se já está enxergando. Tomar uma aguinha, temos mais 15 minutos aqui antes do intervalo. Tá vendo aí? Tá com a barra preta, né? Deixa eu diminuir essa barra aí. A barra preta na lateral, melhorou? Melhorou, né? Esse slide, gente, aqui tem uma técnica, tá? Vocês, como são técnicos de segurança, aí vocês também vão dar palestra e tal. Quando a gente dá uma palestra, uma aula, né? Aula é diferente de palestra, né? Palestra é uma coisa avulsa, mais inspiradora do que formadora, né? E a aula, ela tem que estar anexada a um plano de ensino e conectada com outros momentos, não só de exposição, mas também de prática, né? Mas, assim, de qualquer forma, quando a gente faz presencial, o slide é quadrado, como esse aí, porque eu uso um data show, né? Quando a gente usa no YouTube, um vídeo de YouTube, que a minha câmera fica dentro do slide, aí, minha facecam aqui fica no cantinho do slide, aí a gente usa ele no formato do celular, aqui, né, para caber na telinha de vocês. Pode até para vocês verem o reflexo. Aí o formato do slide é um pouco diferente, ali é um pouco mais retangular. Mas aqui no Meet, como eu estou usando aqui a minha câmera lateral, aqui é o slide, eu deixo ele mais quadradinho, tá? Eu sei que seria bom se fosse maior, então procuro usar aqui a área do slide bem, né? Isso é uma dica para vocês também que vão ser palestrantes e ministrar capacitações também. Futuro aí, algum de vocês pode vir trabalhar aqui como professor também, no IF, também em outras instituições, claro. Uma dicasinha aí de preparo de material, né? Então, vamos começar pela lei. Quem é jovem, vocês aí são jovens, né? A maioria de vocês aí é jovem. Quando a gente é mais jovem, a tendência é a gente ser mais revolucionário, a gente ser mais, como se diz agora, progressista, né? A gente querer mudar o mundo, a gente querer dar um chute no pau da barraca na lei, não respeitar a lei, né? Mas acredite aqui no professor Ricardo, ó, sem lei não existe vida em sociedade. Tá? Porque se eu fizer o que eu acho que é certo e você também fizer o que você acha que é certo com outro parâmetro, talvez para mim não seja errado, por exemplo, bater em vocês, né? Roubar o dinheiro de vocês. Para mim, talvez não seja tão errado assim matar alguém, né? Então, para balizar essa relação humana, e essa relação é muito importante para a gente, né? Vocês estudaram aí em filosofia já, em sociologia, né? Se eu não me associar com outro humano, eu tenho uma chance de sobrevivência bem menor. Eu viver sozinho numa caverna, aí no meio do mato, aí, a minha chance de sobrevivência é bem menor. Por isso se criou a sociedade, né? E as primeiras sociedades usavam leis, primeiro informais, depois leis mais religiosas, né? O Deus Sol disse que você não pode matar o teu semelhante, a não ser que ele seja de outra tribo, né? Mas à medida que a gente fosse juntando as tribos para fazer uma nação, a gente tem que ter uma lei que seja comum às pessoas, independente de religião e de outros credos aí. Tá? Então a lei não é perfeita, mas ela, na verdade, a lei é a moral escrita. Tá? São os valores daquele povo escritos, né? Então Moisés subiu ao Monte Sinai, desceu com as 10 tábuas, né? Não matarás, não prestarás falso testemunho, aquela coisa toda ali, do que já era dos hebreus, ali dos judeus, né? E depois os cristãos acabaram adotando. De qualquer forma, sem lei, gente, é muito difícil a vida em sociedade. E no nosso caso aqui, profissional, técnico de segurança do trabalho, a lei vai balizar essa relação entre trabalho, trabalhador, entre força de trabalho, e empregador, investidor, capital. Né? Algumas pessoas chamam aí de patrão, outras de empregado, outras chamam de colaborador e gestor. Mas, na verdade, para a lei brasileira, é empregador e empregado. Tá? É definido lá na CLT, né, esse conceito aí. Então, quem é o empregador? É aquela pessoa jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, oferece emprego. Tá? E veja, esses riscos da atividade econômica envolvem o incêndio, né? Imagina pegar fogo na tua empresa, acabou-se o teu lucro cessante aí, né? Acabou-se o teu rendimento, né? Além de matar os teus funcionários. Né? E quem é o empregado? É aquela pessoa física, CPF, né? Aquela pessoa física, antigamente, quando eu fiz o meu, era CGC, Cadastro Geral de Contribuinte. Tá? E o CNPJ era Cadastro
Você já era CNPJ, acho, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas o meu era CGC, depois virou CPF, né? O professor é velho, né? Já tô com os cabelos brancos aí. Mas não sou tão velho assim, não. Eu sou antigo, tá? Ainda tenho, não estou obsoleto, sou igual o exterminador do futuro. Apesar de eu não exterminar o futuro de ninguém, viu? Estou até anabolizando o futuro de vocês aqui. Então, esse empregado CPF, ele é aquele que assina um contrato de trabalho e, em troca da sua força de trabalho, obtém benefícios. Por exemplo, salário, férias, descanso remunerado, licença maternidade, horário de descanso, aposentadoria, né? Os benefícios, né? Essa discussão toda que a gente está tendo aí, você quer emprego sem direito ou direito sem emprego? É melhor que não tivesse direito nenhum para ninguém. Aí quem é que vai sobreviver, né? Se não tiver direito nenhum, vamos voltar para a escravidão? Será que é melhor você ser escravo? Para a nação seria muito bom que ninguém ganhasse salário, será que seria bom? Aí quem é que vai ser o mercado consumidor? Então, até para a indústria, você ter um trabalhador lascado não é bom, né? Eu digo lascado tanto no salário e nos encargos, quanto na sua saúde, que o nosso foco aqui é a saúde. Né? Então, claro, vamos ver a lei de incêndio aqui, já estou me alongando muito aqui, mas, primeiro, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Professor, a ABNT não é lei. Vamos lá. Quem faz a lei no Brasil? Alguém me diz no chat aí. Vamos lá, aquele aluno babão que a gente combinou aí a resposta da pergunta difícil para o professor ficar mais inteligente. Diga aí, quem faz lei no Brasil? Valendo agora uma viagem para Mossoró. O primeiro que me disser aí, uma viagem aí para turística, ali para Parnamirim. O Legislativo, muito bem, o STF. STF faz lei? Vamos lá, Vinícius falou aqui que é o Legislativo e o STF. Alguém mais me disse quem faz lei? Quem é o Legislativo no Brasil? Vinícius está dizendo que é quente demais em Mossoró, não vai não, tal. Os deputados, quem mais é o Legislativo? O vereador aqui de Parnamirim é Legislativo? Vocês têm que responder, senão o professor Edivar vai voltar da aposentadoria aqui para infernizar vocês. Pronto, muito bem. Então, quem é o Legislativo do Brasil? Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores, Poder Legislativo Estadual, Assembleia Legislativa Estadual, Poder Legislativo Federal, Senado da República e Câmara Federal. As duas bacias lá, né? Aquelas bacias assim. As duas bacias. Mas todos esses caras do Legislativo, eles têm que respeitar, né, uma carta magna, né, o Supremo do Brasil, a maior lei de todas aqui do Brasil, do topo da pirâmide da legislação. Como é o nome dessa carta magna aí? As bacias do desmantelo, né? Pronto. O nome dessa carta magna é a Constituição Federal da República do Brasil. A Constituição Federal de 1988, proclamada pelo deputado federal constituinte Ulisses Guimarães. Depois caiu o helicóptero, ele morreu, mas deu tempo dele promulgar a Constituição, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele não legisla. Ele vai, é o seguinte, aquilo que não tiver claro na legislação, ele pode lançar uma jurisprudência e dizer, olha, nesse caso é assim, porque a Constituição não é clara e como é o poder, ele faz parte do poder judiciário, tá? Mas não é papel legislar, mas ele pode fazer jurisprudência que vão orientar todo o judiciário. Aquele juiz lá da primeira instância vai ter que seguir um entendimento, um acórdão, né, lá do Supremo. Tá? E o Supremo, claro, é o guardião da Constituição, ele vai fiscalizar os poderes, inclusive o poder executivo, se ele está executando a lei como deveria, né? E vai, por exemplo, fiscalizar o poder judiciário e o poder legislativo também, tanto no âmbito federal, aí no Senado e na Câmara, quanto lá no município, no estado também, porque eu não posso fazer uma lei aqui no município de Parnamirim que vá contra a Constituição. Por exemplo, eu vou estabelecer a pena de morte aqui em Parnamirim. Eu não posso fazer isso porque isso é proibido pela Constituição. Eu vou liberar o trabalho escravo aqui em Parnamirim, não posso fazer isso. Tá? Não, porque está contra a nossa Constituição. Eu vou restringir, por exemplo, o livre mercado aí do capital, a livre iniciativa, porque eu acho que aqui em Parnamirim eu quero um governo do povo, né?
e aí eu não quero que nenhum capitalista se crie aqui, né? Morte aos capitalistas. Assim como outro segmento aí pode dizer assim, morte aos comunistas, né? Então, eu tenho a Constituição Federal. Essas leis, gente, é claro que elas vão amadurecendo, vão mudando, né? Como a nossa sociedade vai mudando. Né? O que eu quero dizer é que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela pode ser uma lei, desde que ela seja citada em uma lei. Tá? Então, você tem, por exemplo, a Constituição da República, lá no seu título 5, se eu não me engano, ela fala dos direitos do trabalhador. E baseado nisso aí, foi feita uma lei federal, que é a Lei 6.514, né? 6.514, que ela é o título 5 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Então, é uma lei federal que diz, baseada na Constituição da República, ela vai detalhar aquele item lá da Constituição Federal de 1988. Me lembro ainda aí dessa Assembleia Nacional Constituinte, eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, aí, nessa época, um pouco mais jovem, tinha 16 anos, e me lembro bem aí desse movimento, que foi, inclusive, houve um plebiscito para saber se o Brasil queria a monarquia, se queria o parlamentarismo, ou se queria o presidencialismo, acabou ganhando o presidencialismo, né? E foi colocado isso na nossa Constituição, né? E a Constituição tem as suas falhas, mas assim, tá muito velha essa Constituição, rasga, joga no lixo, vamos fazer uma mais moderna. Veja, os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde a proclamação da independência. Tá? Então, você tem como fazer alguma emenda na Constituição, mas você não precisa fazer uma colcha de retalhos, né, da sua Constituição. Né? Por quê? Porque ela não é detalhada, ela tem as linhas centrais da nação para você detalhar nas leis. Né? E o que detalha uma lei é um decreto ou uma portaria. No caso aqui de incêndio, você aqui vai ter uma legislação lá que fala, por exemplo, no caso dos ambientes de trabalho, né, que deu origem aí à nossa NR 23. Tá? Então, tem mais 2 minutos aqui para a gente ir para o intervalo, só deixa eu comentar isso. Então, a NR 23 é uma das 27 normas regulamentadoras, vocês já estudaram várias aí durante o curso, e ela fala da prevenção do incêndio. Né? Então, se lembre que as NRs, elas são estabelecidas numa portaria, Sagradas Escrituras, né? Portaria 3214 de 1978, estabeleceu 28 NRs, né? E depois foi sendo alterada e foram criadas outras NRs, a gente já está na 37, né? Que é a de plataformas de petróleo e tal. E vão sendo alteradas também através de portaria. Muitas dessas NRs citam normas da ABNT, tá? Então, nesse caso, acaba virando lei, tá? E vai ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e pode multar lá a empresa por não estar cumprindo a lei. Porque a lei diz que você tem que seguir uma norma técnica e essa norma técnica não está sendo aplicada. Mas isso a gente vê agora depois do intervalo, tá? Tudo bem por aí? Estão me ouvindo bem? Vamos fazer um intervalo, então, de 15 minutinhos e a gente volta já já, tá? Eu vou deixar a apresentação aberta aqui. Aliás, eu vou parar a gravação para não ficar 15 minutos de intervalo aqui, mas nesse mesmo link vocês entram daqui a 15 minutos, às 15 horas, tá? E aí não me abandonem, tá? Fiquem aí. Quem não assinou a presença pode assinar agora, aí tá aí o chat, tá aí no chat agora, o formulário de frequência. E daqui a pouco a gente volta, tá? Vou parar aqui a gravação. 15 horas a gente tá voltando. Não percam, depois do intervalo eu vou fazer a mágica com a vela aqui sobre o patrocínio e dos palmitos de Itaipu aqui, hein? E vou fazer um experimento científico aqui.